Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até os becos silenciosos de Cafarnaum, onde o som das sandálias romanas ecoava entre as pedras da madrugada e o sussurro de uma fé improvável começava a nascer. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui em paz para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. Talvez o dia tenha sido longo demais, o coração cansado, a alma inquieta, e você apenas queira repousar, escutar algo que traga consolo. Que lembre, em meio à noite, que a fé ainda pulsa, mesmo quando tudo parece distante. Ouça, o som que chega da rua é de soldados, passos fortes, determinados, ferros roçando o chão. É noite, mas a presença deles não descansa. São romanos. Atravessam a vila com o peso da autoridade que não veio do céu, mas de César. Trazem em seus cintos as marcas do império, a dureza do domínio. E mesmo assim, entre eles, há um homem com o coração inquieto. Um centurião, um comandante. Um estrangeiro que não nasceu entre as promessas de Abraão, que não cresceu ouvindo salmos nas sinagogas, mas que em silêncio carregava uma dor escondida sob a armadura, uma súplica que não encontrava eco em seus deuses antigos. Algo dentro dele buscava mais do que poder, mais do que ordem, buscava sentido, presença, fé. Como é possível? Como pode alguém que representa a força do opressor ser ao mesmo tempo aquele cuja fé surpreende o Filho de Deus? Essa é a história que hoje vamos percorrer. A história de um coração improvável, de uma fé que nasceu não da tradição, mas do silêncio de uma dor, de um homem acostumado a mandar, que aprendeu a se curvar, de uma súplica que não usou palavras formais, mas que tocou o céu. E talvez, ao caminhar com esse centurião, você também descubra algo sobre sua própria fé. Sobre esse desejo que te trouxe até aqui, no silêncio da madrugada, na busca por uma presença que conforte. Hoje vamos entrar nas sombras da ocupação romana, mas também nos espaços iluminados de um milagre que não exigiu toque nem espetáculo, apenas uma palavra. Fique comigo, permita-se repousar nesta história sagrada, pois talvez, como o centurião, sua fé também esteja nascendo de um lugar improvável. E ainda assim, ela pode tocar o coração de Deus. A madrugada repousa sobre a cidade de Cafarnaum como um véu de silêncio espesso. As casas dormem, os olhos se fecham, mas o chão ainda sente o peso de passos que não pertencem à terra das promessas. São passos de soldados, passos romanos. O império, com toda a sua rigidez e glória estrangeira, se impôs ali, entre pescadores e carpinteiros, entre mulheres que moíam trigo de madrugada e homens que recitavam os salmos antes do amanhecer. Cafarnaum, à primeira vista, era apenas mais uma vila na Galileia. Mas, para o coração atento, havia nela uma tensão suspensa no ar. Era como se o povo andasse entre dois mundos, a esperança silenciosa de um Messias e a dura presença dos que carregavam o selo de Roma. O cheiro de peixe fresco das margens do lago se misturava ao suor dos soldados que guardavam as estradas. Os risos das crianças contrastavam com os olhares desconfiados de quem sabia que estava sendo observado. Imagine viver assim, esperando a promessa enquanto carrega nas costas o fardo do domínio alheio. Imagine sonhar com a liberdade e, ao mesmo tempo, ter que lidar com a vigilância constante de quem fala outra língua, professa outros deuses, veste outra história.
Era nesse espaço entre o sagrado da esperança e o concreto da opressão que o improvável começou a se desenhar. Na entrada da cidade, um estandarte romano balança sob o vento. Ele não pertence ao povo da aliança. Mas ali está, fincado no solo santo. E logo atrás dele, uma figura observa. Não é apenas um soldado, é um centurião. Seus olhos percorrem o horizonte. Ele não está apenas de guarda. Há algo em seu semblante que escapa ao rígido protocolo militar. Talvez seja dor, talvez seja saudade, talvez seja fé, aquela que ainda não sabe nomear, mas que já começou a sussurrar em sua alma. E enquanto Cafarnaum dorme, Deus vigia. Enquanto o povo sonha com libertação, um estrangeiro começa a se inquietar. Porque às vezes a fé floresce no solo mais inesperado. E Roma, mesmo sendo o símbolo da força humana, não pode impedir o desabrochar de uma alma que começa a escutar o chamado do invisível. O centurião ainda não sabe, mas algo o espera, algo que não se impõe pela espada, mas pela palavra. Algo que não virá com força, mas com graça. E é nesse cenário, entre o peso do império e a leveza da promessa, que nossa história começa a ganhar forma. Uma história que talvez se pareça, em segredo, com a sua. As armaduras romanas não tremem. Foram forjadas para enfrentar batalhas, não emoções. Carregam o brilho frio do bronze e o peso simbólico de um império que ensinava seus homens a sufocar qualquer sinal de fraqueza. E ali, diante dos portões de Cafarnaum, um desses homens, um centurião, permanecia firme. Imóvel como uma estátua, invisível como um estranho entre um povo que não era o seu. Mas, por dentro havia outro terreno. O centurião não era apenas um comandante de soldados. Ele era a ordem entre o caos, o que mantinha os homens alinhados no campo de batalha. Era aquele que dava ordens com a firmeza de quem já viu a morte de perto e que sabia que hesitar era perder. Era também aquele que dormia pouco, que carregava a responsabilidade de dezenas de vidas, que conhecia os códigos da honra militar, mas talvez não os da ternura. Quantas noites havia passado em silêncio? Quantas vezes havia segurado um soldado ferido enquanto seus olhos apagavam? Quantas lembranças escondia sob o manto da obediência? A alma do centurião era moldada pela disciplina, mas marcada pela solidão. Ele era respeitado, temente ao dever, mas, no fundo, solitário como muitos que vivem cercados, mas não ouvidos. Sua vida, feita de regras e comandos, agora se via diante de uma inquietação para a qual não havia manual militar. Um servo, talvez um amigo, talvez um filho de coração, adoece, e ali, diante do sofrimento de outro, a armadura começa a rachar. É assim que conhecemos esse centurião, não pelo poder que ostenta, mas pela dor que sente. Uma dor que o distancia da frieza da legião e o aproxima, ainda que em segredo, do Deus de Israel. Porque há dores que nos quebram e há dores que nos abrem. E naquele coração estrangeiro, que já vira tantos campos de batalha, nascia agora um novo campo, o do clamor. Ele não tinha palavras sagradas, não carregava pergaminhos, não vinha de linhagem sacerdotal, mas dentro dele uma súplica começava a se formar, sem liturgia, sem alarde. Apenas o desejo puro e silencioso de salvação. Ele, que tantas vezes foi socorro em guerras, agora buscava socorro. E era nesse descompasso entre o poder e a fragilidade que o centurião começava a se tornar o protagonista de uma fé que ninguém esperava, nem mesmo ele. Há sentimentos que a armadura não protege. Há afetos que a hierarquia não apaga. E há momentos raros e santos em que até mesmo um centurião se curva diante da fragilidade de outro. O servo estava doente, muito doente, e para o centurião, aquilo não era apenas um incômodo doméstico. Era uma ferida aberta dentro do peito,
porque por trás do uniforme de comando havia vínculos que escapavam das ordens militares. Havia convivência, fidelidade, talvez carinho. E aquele servo, aquele jovem que talvez o tenha seguido por batalhas, que talvez tenha levado água quando a sede era insuportável, que talvez tenha acendido a candeia quando as noites se alongavam em silêncio, agora jazia num leito, entre a febre e o esquecimento. E então o protocolo se quebra, porque há situações em que o amor fala mais alto do que os decretos. Há momentos em que o desespero revela o coração escondido. O centurião, um homem acostumado a ser servido, agora se vê impotente. Não há comando que cure, não há espada que expulse a doença, não há estratégia que traga de volta a saúde daquele que agora ofega. E nessa impotência surge algo novo: compaixão. Não a compaixão impessoal de um superior, mas a compaixão verdadeira, aquela que dói junto, que ora em silêncio, que mesmo sem conhecer todos os ritos, sente que precisa buscar algo ou alguém. A dor do outro torna-se oração, a dor do outro revela a sua própria necessidade. É assim que muitos de nós também descobrem Deus, não pelas certezas, mas pelas brechas, não pelos méritos, mas pelas lágrimas que escorrem quando não há mais o que fazer. O centurião rompeu barreiras invisíveis. Ele, um homem de Roma, olha para o sofrimento e escolhe se aproximar. Não como dominador, mas como alguém que clama. E é essa compaixão, inesperada e silenciosa, que começa a conduzi-lo até as margens do milagre. Porque quando amamos alguém a ponto de sofrer por ele, abrimos um caminho profundo e sagrado até o coração de Deus. E talvez, sem perceber, aquele servo doente tenha se tornado o maior mestre de seu Senhor, pois foi através da sua enfermidade que o centurião aprendeu a orar. Não com palavras, mas com amor. Havia algo de estranho, quase incongruente, naquela figura romana que caminhava pelas ruas de Cafarnaum com respeito nos olhos e silêncio nos passos. Ele observava, mas não julgava. Aproximava-se, mas sem invadir. E embora usasse um cinto militar e carregasse o peso de uma nação estrangeira, havia nele uma reverência sutil, um cuidado com os espaços sagrados, um interesse que não era político, nem estratégico, era outra coisa. Os anciãos sabiam disso. Os homens da sinagoga murmuravam entre si que aquele centurião era diferente. Dizia-se que ele mesmo ajudara a construir a sinagoga, que doara recursos, que permitira orações, que, de alguma forma misteriosa, havia se afeiçoado à fé de um povo que não era o seu. Mas não era apenas generosidade institucional, era algo mais íntimo. Talvez, em alguma noite, ele tenha ouvido os cânticos ao longe, os salmos entoados como brisa sobre os telhados. Talvez tenha escutado, escondido nas sombras, as palavras da Torá sendo proclamadas por um rabino de voz cansada. Talvez tenha parado diante de uma porta entreaberta, onde uma mãe ensinava ao filho o Shemá, sussurrando: "Ouve, ó Israel." E algo em seu coração se moveu, porque há escutas que não passam pelos ouvidos, mas tocam direto à alma. E mesmo sem compreender tudo, mesmo sem conhecer os profetas ou os códigos do templo, o centurião passou a respeitar o invisível. Não como quem coleciona religiões, mas como quem intui que há ali algo verdadeiro, algo que respira mesmo no silêncio, algo que sustenta mesmo quando o mundo parece ruir. Ele não se converteu da forma tradicional, não decorou versos, não fez parte do povo, mas em seu espírito um fio de fé foi costurado pelas observações discretas, pelas palavras sagradas ouvidas de longe, pelos gestos humildes de um povo que, apesar da opressão, ainda caminhava com esperança. E esse encontro invisível com as escrituras judaicas, essa aproximação não planejada, não ensinada, não forçada,
Foi preparando o solo de sua alma para algo maior, porque às vezes a fé chega assim, pelas bordas, pelo que se ouve de longe, pelo que se percebe em silêncio, e Deus vê esses encontros, mesmo quando ninguém mais os nota, mesmo quando o coração que escuta é de um centurião romano, mesmo quando o altar é o banco de uma praça, o muro de uma casa, ou uma alma que, sem saber, já começou a orar. A casa do centurião, ainda que distante da tradição judaica, também tinha seu altar invisível, um lugar onde a fragilidade humana tocava o sagrado sem precisar de liturgia. Era ali, entre os cômodos silenciosos, que jazia o servo doente. Um corpo enfraquecido, um suspiro lento, um olhar perdido entre a dor e a febre. E naquele leito, o centurião via mais do que uma enfermidade. Ele via um espelho, porque às vezes é no sofrimento do outro que enxergamos aquilo que a armadura escondia, a própria vulnerabilidade. Ele que comandava homens com um simples gesto. Ele que fazia multidões se curvarem com uma ordem. Agora se via pequeno, impotente, humano. O servo não falava, apenas gemia, mas cada gemido parecia dizer ao seu senhor: você também está doente, não no corpo, mas na alma. E ele sabia. Sabia que havia algo dentro dele que nenhum médico romano podia curar. Sabia que suas noites já não dormiam em paz. Sabia que, por trás do título e do respeito, havia um homem que também precisava ser tocado. Não por mãos, mas por misericórdia. O servo era jovem, talvez. Talvez sorrisse antes de dormir. Talvez fosse quem aquecia a casa, quem levava mensagens, quem conhecia os caminhos do comandante melhor do que qualquer soldado. Agora jazia. E com ele jazia também a certeza do centurião de que o poder bastava. A doença do servo desvelava um mundo mais profundo. O mundo das dores que o império não cura. O mundo das orações não ditas. O mundo das ausências que gritam na madrugada. E ali, naquele espaço de aflição, algo começou a mudar. O centurião, homem treinado para resolver tudo com precisão, compreendeu que há dores que não se vencem. Apenas se entregam, e é nesse ponto que a fé começa a nascer. Não como uma certeza, mas como um suspiro, não como um comando, mas como um olhar elevado ao céu, buscando uma resposta que só a eternidade pode dar. A fragilidade do servo trouxe à tona a fragilidade do comandante. E juntos, um deitado, outro de pé, eles formavam o retrato da humanidade diante do divino, fracos, dependentes e, ao mesmo tempo, amados. Pois Deus não se aproxima da força, ele se move onde há verdade. E naquela casa romana, construída com pedra e silêncio, uma verdade começava a brilhar. Havia fé, ainda que escondida, e havia esperança, mesmo que ferida. A tarde cai lentamente sobre Cafarnaum. O céu se tinge de dourado e cobre as ruas com um véu suave, como se o tempo estivesse esperando algo acontecer. E em meio a esse silêncio sagrado, o centurião toma uma decisão que muda o rumo de tudo. Ele não vai até Jesus com arrogância, não usa seu título, não exige. Ao contrário, ele envia anciãos judeus, pede, roga. E mais do que isso, quando percebe que Jesus está disposto a ir até sua casa, ele recua. Ele que tinha autoridade sobre 100 soldados. Ele que mandava vir e ir, que podia prender e soltar. Ele se curva, não literalmente, mas espiritualmente. Diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E essa frase pesa mais que qualquer armadura, porque ela revela o que poucos conseguem admitir, que por trás das honras humanas há um lugar dentro de nós que se sabe pequeno diante do Eterno. O centurião compreendeu algo que nem todos os discípulos tinham ainda entendido: que Jesus não era apenas um profeta itinerante, não era apenas um curador de aldeias.
Era o santo, o puro, aquele cuja presença não se invade, se reverencia. E naquela recusa respeitosa, há um gesto de humildade que brilha no escuro, como uma chama que dança num altar secreto. Ele não está dizendo, não venha porque não preciso. Ele está dizendo, não venha, porque eu sei quem tu és. E esse reconhecimento, vindo de um estrangeiro, ecoa mais alto do que os salmos recitados mecanicamente nos pátios do templo, porque Deus não escuta vozes impostas, ele escuta verdades ditas com tremor. E o centurião, ao se considerar indigno, torna-se digno do milagre, porque quando o orgulho se curva, a graça se aproxima. O silêncio da casa que ele não quis profanar torna-se um santuário invisível, um espaço onde o divino é honrado não com incenso, mas com reverência interior. E talvez seja por isso que Jesus se admirou, porque naquela recusa havia uma entrega. Naquele não sou digno, havia um coração escancarado. E ali, entre o império e a eternidade, o centurião tocou algo que poucos tocam. O segredo de uma fé silenciosa, mas cheia de luz. Aquela que não precisa ver para confiar. Aquela que não exige, mas se rende. Aquela que faz o céu parar e ouvir. Há frases que nascem do desespero, outras da sabedoria. E há aquelas que brotam de uma fé que já não se apoia em nada terreno. Uma fé desarmada, despida de provas, sustentada apenas pela certeza interior de que Deus pode, mesmo quando tudo ao redor diz que não. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Foi isso que o centurião disse, uma frase simples, curta, sem adornos, mas cheia de uma força que o céu reconheceu como rara. Ele não pediu sinais, não suplicou por gestos, não exigiu presença física. Ele apenas confiou na palavra. Porque para aquele homem acostumado a dar ordens e ser obedecido, era claro, bastava que Jesus dissesse, bastava que a voz divina ecoasse, e o impossível se curvaria. Mas essa compreensão não era lógica, era espiritual. Ele entendeu que a autoridade verdadeira não precisa estar presente para ser real. Entendeu que quando a voz de Deus se move, as distâncias desaparecem. E assim, sem ver Jesus tocar, sem testemunhar o milagre com os olhos, o centurião descansou, apenas na palavra. E isso é fé. Uma fé que se lança no invisível, como quem mergulha em águas profundas, sem saber onde está o fundo, mas sabendo que será sustentado. Uma fé que não exige explicação, nem rito, nem confirmação sensorial. Apenas uma palavra, porque quando a alma escuta o Eterno, ela reconhece sua voz, ainda que jamais a tenha ouvido antes. E talvez essa mesma fé esteja sendo sussurrada agora em seu coração, neste exato momento em que você escuta esta história. Talvez você também esteja esperando que Deus diga algo. Talvez tudo o que você precise agora seja uma palavra, não uma resposta longa, não um milagre barulhento, apenas uma palavra. Que acalme, que cure, que diga, estou aqui. E essa fé que repousa sem provas, que confia sem ver, que ama sem tocar, é a fé que move o coração de Deus. Foi assim com o centurião. E pode ser assim com você também. Entre os muitos encontros que Jesus teve com mestres da lei, com pecadores, com multidões e solitários, houve um momento raro, quase único. Um instante em que ele não apenas ouviu, não apenas respondeu, mas se admirou. Sim, Jesus admirou-se. Não por causa de uma grande multidão, nem por causa de um milagre espetacular, mas por causa de uma fé. A fé de um homem que não fazia parte do povo escolhido, que não conhecia o templo por dentro, que não cresceu entre os rolos da Torá, um centurião. Estrangeiro, romanizado, distante da tradição, mas profundamente próximo do coração de Deus. E o que havia nessa fé que tanto tocou Jesus? Havia humildade.
Havia reconhecimento, havia confiança pura. Não era a fé dos que pedem sinais para crer. Não era a fé dos que se acham dignos. Não era a fé dos que falam alto ou ocupam os primeiros lugares. Era uma fé silenciosa, que se ajoelha por dentro, que entende que o poder de Deus não depende da presença física, nem da tradição humana, mas da entrega interior. E Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Essas palavras atravessaram o tempo. Elas nos dizem que o reino não reconhece fronteiras de sangue nem currículos espirituais. Deus não está preso ao esperado. Ele se move no improvável. E o centurião foi esse improvável. Alguém cuja fé nasceu não do ensino formal, mas da reverência natural. Não da cultura, mas da intuição sagrada. Não da certeza, mas da entrega. E isso tocou Jesus, fez o céu se inclinar para um coração estrangeiro, fez o olhar do mestre se encher de assombro, porque ali diante dele estava um homem que não pedia prova, mas cria, que não exigia explicação, mas confiava, que não se colocava como merecedor, mas como necessitado. E é essa fé, humilde, sensível, silenciosa, que continua a mover o céu, não a fé dos perfeitos, mas a fé dos que sabem que, mesmo indignos, podem confiar na palavra. A fé dos que dizem com temor e verdade, dizem apenas uma palavra e aguardam, não com ansiedade, mas com esperança, com o tipo de confiança que, quando chega ao céu, faz até o próprio Cristo se admirar. Naquela manhã em que a palavra curou a distância, não foi apenas um servo que se levantou do leito. Algo muito mais profundo aconteceu, algo invisível, mas eterno. Uma fronteira foi rompida, não a fronteira dos mapas, mas a fronteira dos corações. A fé do centurião não apenas comoveu Jesus, ela anunciou, sem discursos, que o reino de Deus não pertence a um só povo, a uma só história, a um só jeito de crer. Ela mostrou que a graça caminha além dos muros do templo, que Deus não é um privilégio, mas um refúgio. Aquele homem romano, estranho aos costumes, afastado da tradição, entrou sem pedir na narrativa sagrada. E não entrou pela força, entrou pela fé. Sua confiança desarmada abriu caminho para os gentios, para os distantes, para os improváveis. Mostrou que não há raça, rito, passado ou linhagem que possa limitar a ação de Deus quando um coração se dobra em reverência. Os discípulos talvez não entendessem ainda. Talvez seus olhos ainda estivessem presos à ideia de um Messias nacional, de uma fé circunscrita a um povo. Mas o centurião, sem saber, sem ensinar, viveu uma profecia. Antecipou o que Paulo explicaria depois. Encarnou o que a cruz revelaria em breve. Porque quando a fé é verdadeira, ela não constrói muros. Ela atravessa, ela liga, ela une. E naquela vila simples da Galileia, sob o céu ainda tingido de milagre, Jesus deixou claro: no reino que ele veio anunciar, cabem todos os que confiam, todos os que esperam, todos os que, mesmo sem entender tudo, se lançam no silêncio da fé. A cura do servo foi real, mas maior ainda foi a revelação que aconteceu ali. Roma e Israel, separados por tanto tempo, agora se tocavam em um ponto comum: a fé. Não a fé que se proclama com palavras, mas a fé que pulsa e rompe fronteiras. E assim, como quem abre um caminho no deserto, o centurião se tornou um primeiro passo para milhões, um símbolo de que o reino não é dos que pertencem, mas dos que creem, mesmo que venham de longe, mesmo que venham feridos, mesmo que venham só com um sussurro e um coração disposto. O centurião não falou em teologia. Não citou profetas, não fez discursos piedosos, mas quando descreveu sua vida, usou o que conhecia: a autoridade. Eu também sou homem sujeito à autoridade, disse ele. Digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem.
Era mais que uma descrição prática, era uma revelação espiritual. Ele reconhecia com os olhos de quem entende ordens e hierarquias que Jesus possuía um tipo de autoridade que não vinha da espada, nem do prestígio humano, era outra coisa, algo mais alto, algo eterno. Naquela frase simples, o centurião revelou um segredo que poucos captaram. A autoridade verdadeira não se impõe com gritos, ela se reconhece no silêncio. Jesus não precisava ir até a casa, não precisava tocar nem fazer um gesto solene, porque seu poder não estava na presença física, mas na palavra que carregava. O centurião sabia o que era mandar e ser obedecido. Mas ali, diante da fé, ele escolheu se colocar como quem obedece. Ele não testou Jesus, ele confiou. E isso é raro. Muitos na multidão queriam ver para crer, queriam sinais, queriam provas. Mas o centurião, vindo do mundo das ordens e das fileiras, reconheceu na voz de Jesus um tipo de comando que não exige provas, apenas entrega. E ali está o segredo. Quando a autoridade de Deus é reconhecida, não há mais discussão, não há resistência, só adoração. Não há adoração barulhenta, mas aquela que se curva por dentro, aquela que reconhece que o mundo visível obedece a uma voz invisível. Que as doenças, o tempo, a distância, tudo se inclina diante dele, e é por isso que Jesus não precisou ir até a casa, porque onde há fé, ele já está, onde há reconhecimento sincero, o milagre já começou. O centurião, com sua experiência militar, compreendeu algo que muitos religiosos ainda não haviam entendido, que a autoridade de Cristo não era local, mas universal. Não era temporal, mas eterna. Não era imposta, mas aceita por quem vê com os olhos da alma. E talvez essa seja a grande lição. A autoridade reconhece autoridade. E um coração que se dobra diante da palavra se torna ele mesmo lugar de cura, mesmo sem templo, mesmo sem altar, mesmo sem palavras decoradas. Basta reconhecer e confiar. A casa permanecia em silêncio. Lá dentro, o servo ainda lutava contra a febre. O ar era denso e cada suspiro parecia um fio tênue de esperança que se alongava entre a vida e a morte. Mas Jesus não entrou, não caminhou pelas pedras da entrada, não tocou os umbrais, não pronunciou palavras no centro da sala. Ele ficou do lado de fora, e mesmo assim, o milagre aconteceu. Esse detalhe, tão sutil quanto profundo, carrega uma beleza espiritual que acalma a alma. Há bênçãos que não exigem presença visível. Há curas que nascem do silêncio. A casa do centurião, em sua estrutura, permaneceu intacta. Nenhum sinal extraordinário, nenhuma manifestação sensível. Mas, dentro dela, uma nova realidade foi semeada. Porque Deus pode operar mesmo onde não há toque, mesmo onde não há contato direto. O centurião entendeu isso antes dos outros. Entendeu que a ausência física de Jesus não significava ausência de poder, que o silêncio dele não era desinteresse, era autoridade, que o espaço vazio podia, na verdade, ser cheio de graça. Quantas vezes nos sentimos assim? Com casas silenciosas, com quartos sem respostas, com corações esperando por um som, um sinal, uma visita, e parece que nada chega, mas chega. Às vezes não como esperamos, não com luzes, nem com vozes, mas com o sopro manso de uma palavra que já saiu da boca de Deus e está se cumprindo, mesmo quando tudo permanece aparentemente igual. Naquela casa romana, sem ritos, sem véus, sem arcas sagradas, o milagre entrou. Entrou pela fé, entrou pela humildade, entrou pelo silêncio. E talvez isso nos ensine que a presença de Cristo não está limitada ao visível. Ele entra onde há espaço. Ele cura onde há confiança. Ele age, mesmo quando parece distante. Porque o silêncio não é ausência.
é mistério. É presença que não grita, é milagre que não precisa de plateia. E ali, naquele lar de um estrangeiro, entre as paredes de pedra e a respiração contida de um servo, quase sem forças, a vida voltou, não por contato, mas por palavra, não por presença física, mas por amor que atravessa distâncias e escuta súplicas não ditas. E essa casa, que não recebeu Jesus com os olhos, o recebeu com o coração. E isso foi suficiente. Amanhã seguia comum aos olhos do mundo, mas dentro daquela casa, algo inexplicável havia acontecido. O servo, que antes ardia em febre, agora respirava suavemente. Os olhos que estavam pesados de dor, agora buscavam luz. O corpo, antes frágil como galho seco, agora se reerguia devagar, como quem desperta de um sono profundo. E não houve toque, não houve imposição de mãos, nem gestos cerimoniais. Houve apenas uma palavra dita à distância. Uma frase carregada de graça, lançada ao vento como um fio de ouro que atravessa o invisível e tece cura no silêncio. Jesus não estava fisicamente presente, mas estava. Porque quando a fé é acolhida com reverência, a presença divina já se faz caminho. Essa é a beleza que ultrapassa a lógica humana. O milagre não depende do método, mas da misericórdia. Não foi necessário espetáculo, não foi necessário barulho. A fé do centurião abriu espaço para que a cura fosse simples, mas plena. A palavra de Jesus encontrou a dor sem tocar o corpo. E isso nos revela uma verdade doce e poderosa. Há feridas que Deus cura apenas com sua voz. Há situações que não exigem movimento, apenas entrega. E talvez você agora, deitado em sua noite silenciosa, também precise dessa palavra. Talvez não precise de explicações nem respostas detalhadas. Talvez o que sua alma deseje é ser tocada sem ser tocada. É ser curada apenas por ouvir. O centurião não pediu uma cena, pediu uma palavra. E foi o suficiente, porque onde há fé genuína, o som da voz de Cristo ecoa como bálsamo, entra pela alma como vento leve, transforma o ambiente sem mudar os móveis, refaz a vida sem precisar provar nada. E foi assim que o servo se levantou. Não por contato, mas por confiança. E naquela manhã, em Cafarnaum, entre soldados silenciosos e o burburinho de um povo que ainda não entendia o que havia acontecido, uma verdade eterna ressoava como perfume no ar. Quando Jesus fala, a vida obedece. E quando o coração crê, a distância desaparece. Naquela manhã silenciosa, quando o servo foi curado apenas por uma palavra, algo mais profundo aconteceu. Algo que não envolvia doença, nem saúde, mas entendimento. O estrangeiro ensinou os da casa, não com pregações, não com títulos, mas com fé. E isso é um mistério que humilha os que se acham donos de Deus. É uma revelação que quebra o orgulho espiritual. Porque entre todos os que seguiam Jesus, entre aqueles que cresceram ouvindo as promessas, os salmos, os mandamentos, nenhum havia manifestado tamanha confiança. Nenhum havia dito, basta uma palavra. Foi o centurião, aquele que vinha de fora, que carregava a marca de Roma, que não tinha os costumes do templo, quem compreendeu o coração do reino. E isso incomoda, porque somos ensinados a pensar que Deus pertence aos que já sabem, aos que já conhecem, aos que sempre estiveram perto. Mas Deus não se limita às margens que os homens traçam. Ele se derrama onde há sede. Ele habita onde há espaço. Ele fala onde há escuta. E o centurião escutou. Escutou com a alma. Respondeu com humildade. Caminhou com confiança. Enquanto isso, muitos à volta de Jesus ainda questionavam, ainda resistiam, ainda esperavam sinais. E é assim que, sem querer, o centurião tornou-se mestre, não de doutrina, mas de entrega. Seu gesto ensinou aos discípulos o que é crer sem ver,
Sua súplica ensinou aos filhos da promessa o que é confiar sem exigir. Sua reverência ensinou aos íntimos do templo o que é reconhecer a presença divina com temor e simplicidade. E essa inversão é evangelho, porque o reino é sempre surpreendente. Ele exalta o que é pequeno, ele honra o que vem de fora, ele escolhe o improvável para revelar o eterno. E naquela manhã em Cafarnaum, os que achavam que sabiam tudo tiveram que aprender com o estrangeiro, com aquele que não recitava versículos, mas vivia o espírito da fé, com aquele que não ocupava o altar, mas tinha o coração aceso como lâmpada diante de Deus. E essa lição permanece. Ainda hoje, muitos que se sentem distantes, indignos, fora do círculo, são, na verdade, aqueles cujas orações silenciosas sustentam o mundo, porque o Espírito sopra onde quer. E às vezes, quem mais ensina é quem mais se curva, é quem menos fala, é quem só crê. Nenhuma palavra formal foi pronunciada. Nenhum ritual seguiu seu curso, nenhum salmo foi recitado ao pé do leito. E ainda assim, o céu se abriu. O centurião não fez uma oração nos moldes esperados, não citou o nome de Javé, não clamou em voz alta, não jejuou, não levantou as mãos ao céu, mas dentro dele havia fé. E essa fé, mesmo sem forma litúrgica, era uma oração, talvez mais pura, talvez mais poderosa, porque às vezes o clamor que Deus ouve não é aquele que os outros escutam, é aquele que nasce no silêncio, no pensamento. Na dor calada, na respiração ofegante de quem ama e não sabe como salvar. A oração do centurião foi um gesto, um reconhecimento, uma entrega interior. Foi dizer, Senhor, não sou digno. Foi dizer, basta uma palavra. E isso é oração. Oração não precisa ser longa para ser profunda, não precisa ser bonita para ser sincera. Ela só precisa carregar verdade. E a verdade daquele homem era uma. Ele cria. Mesmo sem os ritos, mesmo sem o idioma sagrado, mesmo sem a posição religiosa, ele cria. E essa fé, crua, íntima, não adornada, tocou o coração do Salvador. Porque Deus não responde à performance, ele responde à essência. E quando encontra fé no inesperado, ele se inclina. Ele escuta, ele age. O centurião, sem saber, ensinou que a oração mais profunda às vezes não tem palavras. Ela pode ser um suspiro, um olhar, um silêncio que geme, uma decisão interna que diz, eu confio. E esse tipo de oração, sem forma, mas cheia de sentido, é aquela que atravessa o véu. É aquela que transforma. É aquela que, mesmo não dita, já é ouvida. A casa voltou ao silêncio. O servo dormia, agora em paz, o rosto sem febre, o corpo leve como quem retorna de um vale escuro para um campo de luz. Mas o centurião permaneceu desperto, não pela inquietação da dor, mas por um assombro sereno que tomava conta da alma. A noite seguinte ao milagre não foi barulhenta, não houve festa, não houve discursos. Houve apenas silêncio, um silêncio diferente. Não mais o silêncio do medo, mas o silêncio da presença. Era como se a própria casa tivesse se tornado um templo, como se cada parede agora guardasse ecos de algo sagrado, como se o ar estivesse impregnado de uma reverência que não se apaga com o tempo. O centurião talvez tenha caminhado devagar pelos corredores, talvez tenha olhado para o leito onde o servo agora repousava com tranquilidade. Talvez tenha fechado os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, sentido que não precisava entender tudo, apenas agradecer. O que será que ele sentiu? Será que lágrimas escorreram sem aviso? Será que o coração, acostumado à firmeza da guerra, agora pulsava com ternura? Será que, ao olhar o céu, ele sussurrou um nome que ainda não sabia pronunciar, mas que já habitava seu espírito? Talvez tenha sentido alívio, talvez tenha sentido um amor novo, talvez tenha sentido que Deus estava ali.
mesmo sem ter entrado fisicamente, mesmo sem ter se mostrado com sinais visíveis. A noite seguinte foi sagrada, não pelo que aconteceu, mas pelo que ficou. A paz que só a fé verdadeira deixa, o repouso que só a graça silenciosa proporciona, a certeza que não vem de explicações, mas da presença sentida. E ali, no escuro sutil de uma madrugada comum, o centurião respirou fundo e soube que algo dentro dele havia mudado para sempre. Não só o servo foi curado, ele também, curado da ideia de que precisava controlar, curado da ilusão de que o poder humano é suficiente, curado da solidão espiritual que tantas vezes o acompanhou. Agora havia fé. Agora havia gratidão. Agora havia um silêncio que não pesava. Acolhia. E naquele silêncio talvez ele tenha dormido, como nunca antes, com o coração em repouso nos braços de um Deus que ele mal conhecia, mas já amava. O sol voltou a nascer sobre Cafarnaum. A cidade retomou seu ritmo, os pescadores voltaram ao lago, os mercados se abriram com seus murmúrios habituais. Mas para o centurião, nada mais era igual. Ele ainda vestia a armadura romana, ainda era chamado de senhor pelos soldados, ainda respondia a ordens vindas de César. Mas dentro dele, outra voz já começava a ecoar. Não era uma voz que gritava, era uma voz que sussurrava com firmeza, uma voz que não vinha das legiões, mas do céu. E assim ele passou a viver entre dois mundos, o mundo do império com suas ordens rígidas, suas vitórias calculadas, seus deuses de pedra, e o mundo do reino, que se anunciava nos passos de um homem simples, nas curas silenciosas, na compaixão que derrubava muros. O coração do centurião tornou-se território sagrado de uma escolha, não uma escolha pública com bandeiras e renúncias visíveis, mas uma escolha silenciosa, a mais verdadeira de todas. Ele não abandonou seu posto de imediato, não largou a farda, mas, no interior da alma, uma nova fidelidade nascia. Fidelidade a um reino onde os pequenos são exaltados, onde basta uma palavra para que o impossível aconteça, onde o poder não se impõe, mas serve. E talvez, a partir daquele dia, cada ordem que ele dava, cada soldado que ele comandava, cada decisão que tomava, fosse atravessada por uma nova consciência. A consciência de que há um outro Senhor, um que não se impõe pela espada, mas pela misericórdia, um que não domina territórios, mas corações. E é assim que muitos seguem, vivendo entre César e Cristo, entre a rotina do mundo e os chamados do Espírito, entre a estrutura do que é visível e a leveza do que é eterno. Não é fácil, mas é possível. É possível caminhar entre os dois, sem se perder, quando o coração já escolheu a quem pertence. O centurião seguiu no caminho. Talvez ninguém tenha percebido. Talvez não tenha havido uma cerimônia, um anúncio, mas dentro dele a escolha já estava feita. E essa escolha, silenciosa, íntima, constante, é o que torna alguém cidadão do reino, mesmo estando ainda no império. A fé do centurião não foi apenas uma história tocante entre tantas outras. Foi um marco, um sussurro profético, um prelúdio suave do que Deus estava prestes a revelar ao mundo. A cura do servo romano, realizada à distância, não apenas antecipou um milagre, ela abriu uma fresta na cortina da história. Mostrou que a salvação, até então contida nos limites de Israel, começava a se derramar sobre a terra, como óleo que escorre do alto do altar e percorre cada canto do templo. O centurião era gentio e foi o primeiro, entre tantos, a viver uma fé madura, completa, ousada, sem nem mesmo tocar Jesus. Essa narrativa tão íntima e silenciosa anunciava algo que ainda causaria espanto aos apóstolos, dúvida nos religiosos, resistência nos mais antigos. O reino não teria muros.
O reino se abriria aos que vinham de longe, aos que carregavam nomes estranhos, aos que nunca haviam pisado no templo, aos que não falavam a língua dos profetas. Foi o centurião, com sua humildade improvável, quem pavimentou, sem saber, o caminho que Paulo, anos depois, percorreria com palavras e lágrimas. A fé que ele manifestou preparou o coração da igreja para o diferente, para o estrangeiro, para o outro. E essa preparação foi divina, porque o reino de Deus não é uma herança exclusiva. É um abraço que se estende, é um convite feito na mesa da misericórdia, onde todos têm lugar. Ali, naquela casa romana, o evangelho já se anunciava como universal, sem gritar, sem campanhas, apenas vivendo, através da confiança de um homem que sabia mandar, mas escolheu se render. E ao olhar essa história, compreendemos que Deus sempre esteve preparando seus filhos para acolherem os que vêm de fora, que o amor divino sempre quis ultrapassar fronteiras humanas. E que a fé do centurião não foi um acaso, foi um sinal de que o reino está aberto, de que o milagre não depende de origem, de que o céu ouve toda voz, que clama com verdade, mesmo que venha de Roma, mesmo que venha do deserto, mesmo que venha de um coração improvável. Talvez agora, ao final desta jornada, a história do centurião não pareça mais tão distante. Talvez em algum lugar dentro de você tenha nascido a sensação de que essa fé improvável também se parece com a sua. Porque, como ele, você pode estar de pé por fora, mas com o coração ajoelhado por dentro. Pode carregar responsabilidades, títulos, memórias, e mesmo assim sentir que há algo que falta, algo que só o céu pode preencher. Talvez você não se sinta digno, talvez carregue um silêncio antigo, talvez ore sem palavras, talvez ame alguém que está doente e sinta-se impotente, e é aí que a história do centurião toca sua pele como vento suave. Ele também não sabia os caminhos do templo. Ele também não tinha todas as respostas, mas tinha fé. Uma fé que não gritava, mas que acreditava. Uma fé que não se apoiava em sinais, mas em uma palavra. Uma fé que não exigia explicações, mas entregava tudo no invisível. E essa fé foi suficiente. Foi bela. Foi forte. Foi reconhecida por Jesus como algo raro, admirável, quase profético. Talvez agora você também esteja buscando uma palavra. Talvez também esteja entre o que o mundo exige e o que o reino oferece. Talvez também tenha uma oração não dita, guardada entre suspiros. E tudo isso é fé. Fé improvável, talvez, mas real e preciosa. Porque Deus não espera a perfeição, espera a verdade. Não pede discursos, recebe o silêncio. E se hoje sua fé parece pequena, cansada, desajeitada, lembre-se do centurião. Lembre-se de que há beleza nas dobras do improvável, de que há poder numa confiança sussurrada, de que há espaço no reino para corações que tremem, mas continuam crendo. E assim como foi com ele, talvez agora mesmo, enquanto você repousa, enquanto escuta, enquanto respira, uma palavra esteja sendo enviada. Uma palavra que cura, que consola, que confirma. Você também é visto, você também é ouvido, você também tem fé. E ela, mesmo improvável, é suficiente. A noite já se adensou ao redor, como um manto bordado com estrelas silenciosas. O som do mundo começa a se calar. E aqui, ao final desta longa travessia pelas ruas de Cafarnaum, por dentro da alma de um centurião e pelos ecos de uma palavra que curou à distância, fica um sussurro para você. E se a sua fé também for improvável? E se for pequena, tímida, nascida de uma dor? E se for atravessada por dúvidas, por memórias, por esperas longas demais? E se ela ainda não souber os nomes certos, os ritos certos, as palavras certas? Ainda assim, ela pode tocar o céu,
porque o que Deus procura não é perfeição. É verdade, é entrega. O centurião não fazia parte do povo da aliança, não conhecia os salmos como os discípulos, não tinha as vestes dos sacerdotes, mas o que ele tinha bastou. Bastou para ser ouvido, bastou para mover o coração de Jesus, bastou para curar um servo, bastou para abrir caminhos para todos nós. E hoje, talvez você também esteja do lado de fora, do lado de quem ora com medo, de quem acredita, mas se pergunta se Deus ainda escuta, de quem ama, mas não sabe mais como lutar. E é para você que essa história ecoa como consolo. Deus se move em corações abertos, mesmo que venham de territórios distantes, mesmo que ainda não saibam tudo, mesmo que já tenham errado demais, mesmo que estejam cansados. A fé do centurião é um convite a confiar, a entregar, a repousar, mesmo sem ver. Que nesta noite sua alma se deite na presença daquele que não precisa entrar fisicamente para transformar tudo. E que uma oração nasça dentro de você, talvez sem palavras, mas cheia de sentido. Senhor, basta uma palavra, e que essa palavra chegue, que ela traga paz, que ela cure, ainda que lentamente, que ela abrace, mesmo sem forma. Você não precisa ser forte agora, não precisa entender tudo, só precisa crer. Mesmo que sua fé pareça improvável, ela já é suficiente. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com o centurião, um homem acostumado a dar ordens, mas que se ajoelhou em espírito diante do mistério divino, tocou seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Agora, alma querida, que o silêncio desta noite envolva o seu corpo cansado. Que as palavras que ecoaram ao longo destas horas descansem sobre seu peito como um lençol de luz suave. Que a presença de Deus, invisível, mas sempre próxima, embale seus pensamentos como o som manso de um rio escondido sob as pedras. Talvez seus olhos se fechem agora, talvez ainda demorem. Mas, em qualquer tempo, saiba que você não está só. Houve um centurião que creu, e houve um Cristo que ouviu. Houve uma casa que não recebeu a visita, mas recebeu o milagre. E há um coração aí dentro de você que talvez agora diga, mesmo sem som, eu também creio, ainda que eu esteja cansado, ainda que eu não saiba orar como os outros, ainda que eu venha de longe. E Deus responde, não com trovões, mas com paz, não com ruído, mas com presença, que o Senhor te guarde, que a noite seja leve e que seus sonhos sejam doces. Boa noite. E até a próxima vez, onde a palavra nos encontrar de novo, como companhia, como refúgio, como lar.